Olá pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais. Eu sou a Priscila, gente, apresento esse canal, criei esse canal para falar de uma coisa que infelizmente não é falada de uma maneira honesta e ética no país, né? É uma coisa absurda você não ouvir a imprensa, os médicos, os hospitais falando sobre infecção hospitalar de uma maneira honesta e sem rabo preso, porque todo mundo tem rabo preso com a infecção hospitalar. Os hospitais, os médicos, a entidade médica da saúde, você vai vendo que até as associações, assim, que dizem que defendem vítimas, elas também são coniventes. Existe uma desinformação muito grande e eu tenho percebido isso cada vez mais, conforme eu vou estudando. Vou observando como a infecção hospitalar é abordada pela mídia, Você percebe que existe, as pessoas encobrem, normatizam a infecção hospitalar. Quando não é crime infecção hospitalar, gente. É responsabilidade objetiva do hospital, jurisprudência diz isso. Não é normal você ir no hospital e você ter infecção hospitalar ou o seu parente ter, não é normal, Você levar um parente para fazer um procedimento e ele morrer de infecção hospitalar. Ele não morrer da doença de base dele, ele morrer de infecção hospitalar. E é o que acontece. A maioria das mortes que você vai vendo é por infecção hospitalar. Mas isso não é divulgado. As pessoas não são informadas e as pessoas não se preocupam em ler o prontuário médico do parente. Eu acho que o prontuário médico, ele é imparcial. O prontuário médico, ele é suspeito. Ele é suspeito por quê? Porque ele é escrito pelos médicos, pelos enfermeiros. Então você não tem uma contestação. Você não tem um outro lado, Então assim, não dá para saber se o que eles colocam lá no prontuário médico é verdade. É verdade, Eu percebi isso, lendo o prontuário do meu pai. Disse já para vocês que eu estou tendo problema com o hospital tradicional, muito ruim, eu fui muito mal atendida lá. Continuo tendo problemas com eles de censura e com cobranças indevidas. É um hospital que não respeita o consumidor, Eu não sei como esse hospital não foi ainda multado pelo Procon, Eu fiz uma reclamação no Procon contra eles, mas tem outros motivos. Assim, o que eu tenho de motivos para processar o hospital, em que meu pai morreu, tradicional de São Paulo, particular, é assim, é muita coisa, eu tenho provas, tem vários motivos para processar esse hospital, Eu já citei aqui, é o hospital que está me perseguindo, praticando assédio judicial comigo, entrou na justiça, inventou criminar, agravo, ridículo, Ridículo, faltando assinaturas, eles assinaram no lugar do diretor do hospital. Nossa, é uma coisa absurda, É uma aberração danada, eles não conseguem fazer nenhuma inicial e nem um agravo de instrumento. E aí você fala, caramba, mas como passa um negócio assim, com um vício tão grande, com um erro muito grande, Um documento sem assinatura, passa isso no Poder Judiciário. Então assim, você vai vendo uma série de coisas que você entende que o nosso país é um país muito atrasado e colabora para esse atraso os médicos, desinformando pessoas, advogados, Poder Judiciário junto, hospitais, todo mundo junto e inclusive órgãos que deveriam multar, e cuidar da parte de infecções hospitalares, não fazendo o papel deles. Então é revoltante, Quanto mais eu estudo infecção hospitalar, Meu pai teve mais de 8 num hospital tradicional de São Paulo, que é muito ruim. Eles fazem propaganda, eles têm várias unidades, em São Paulo esse hospital. E eles têm uma unidade mais popular e as unidades mais elitizadas. Eles vendem a unidade popular como se fosse a elitizada. Aí você chega lá, os médicos não são os mesmos, como eles falam. Eles falam para você que os médicos são os mesmos. Não são, Porque eu lembro que o meu pai foi atendido por uma médica, quando estava lá, ficou 3 meses, morreu, Ele teve 8, mais de 7 infecções hospitalares, morreu nesse hospital, óbvio. Ninguém consegue sobreviver. Nem os pais dos advogados desse hospital. Como é que pode, Um advogado defender um hospital desse por dinheiro nenhum? Eu defenderia esse hospital. Nenhum,
Inclusive, eu respondi para o advogado do hospital, quando ele me mandou umas coisas ridículas, que quem tem que mandar as coisas são a juíza, não é ele. Eu não vou obedecer advogado do hospital, eu vou obedecer a juíza, tá? E ele tentou me enganar, me mandando um monte de bobagens. Eu respondi para ele assim: você já ouviu falar do artigo 5º da Constituição Federal? Leva o seu pai no hospital que você está defendendo. Olha, leva o seu pai e sua mãe lá. Ele colocou no processo. Mas eu respondi mesmo e achei muito bom que ele tenha colocado no processo, né? O que eu respondi para ele. É impressionante, né? Como é que tem advogado defendendo esse hospital e defendendo a infecção hospitalar, né? Um hospital que causa mais de 7 Covid, manda cobrança indevida para o consumidor, né? Censura, pratica assédio judicial. E como é que pode, né? Você tem um hospital assim que se desumano, eles têm um atendimento super desumano, tá? Fui super mal atendida lá, fui desrespeitada pelos médicos, eles não ouviam os familiares, passavam por cima, tá? E aí você vai vendo uma série de fatores que demonstram que o hospital é muito ruim e que ele não tem a menor humanidade, ele não respeita o consumidor, nem jornalista, ele não respeita ninguém, ele passa por cima de todo mundo porque ele acha que ele tem dinheiro e porque ele ganha uns prêmios que eu desconfio que sejam prêmios não tem validade. O que tem validade é o atendimento, né? Ele ganhar prêmio ou não ganhar prêmio, isso não faz a menor diferença. O que vai fazer um hospital ser bom ou não é ele ser premiado, é ele atender bem o consumidor. Tratar bem. Isso realmente eu não tive lá, tá? Tanto que eu mandei 20 reclamações na ouvidoria, a ouvidoria não fez nada, não tem um atendimento a familiar do paciente, eles não apoiam o paciente, o familiar. A ouvidoria não funciona, porque se mandar 8 reclamações para a ouvidoria e não ter melhora nenhuma, né? Falando, né, das infecções que seu pai está pegando, da falta de postura dos médicos, da falta de limpeza dos quartos, se você falar que as pessoas entram na UTI sem propé, sem máscara, tá? Sem aquela touca, né? Que foi o que eu vi lá. Não tem quarto de isolamento, então uma série de irregularidades o hospital tem e que eu não sei nem por que está funcionando um hospital desse, tá? É um problema de gestão, sem dúvida nenhuma, é um problema de gestão, é um problema de diretoria, é um problema de estrutura, de preparo, né? Não falta treinamento para os profissionais lá, falta eles contratarem profissionais bons, né? Então, é uma coisa absurda que eu vi lá. E aí você vai entender que é muito complicado se lidar com infecção hospitalar nesse país, tá? Porque existe as pessoas encobrem, a imprensa não tem informação. Eu sou jornalista também, mas eu tenho vergonha de ter a imprensa que a gente tem, tá? Porque é uma imprensa muito ruim, muito fraca, e por isso a gente tem um país assim. Se você tem uma imprensa que não tem preparo, não sabe o que é uma infecção hospitalar e fica vendida com o hospital, você entende que a gente é um país subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido, ele tem uma imprensa subdesenvolvida, né? O meu canal é o único que fala de infecção hospitalar sem rabo preso, mas eles estão me perseguindo, não vão conseguir derrubar o canal? A gente faz outros vídeos, se eles derrubarem esse. Gente, é o seguinte, se esse vídeo for retirado, o Poder Judiciário retirou o meu vídeo a mando do hospital, tá? Porque o hospital, ele dita, né? Ele decide o que o Poder Judiciário pode liberar ou não. Quando você chega a um nível desse no país, você vê que tá uma decadência, né? Porque o jornalista tem que ser livre para fazer o trabalho dele. Eu fico muito feliz do meu canal estar ajudando outras vítimas. Já várias vítimas entraram em contato comigo, não só do Hospital Oswaldo Cruz, né, que é o que eu tive problema, mas de outros hospitais, e estão falando que perderam pais de infecção hospitalar, perderam mães, e é muito, o sofrimento é o mesmo, né? Você percebe que a história da infecção hospitalar é igual para todo mundo, né? É o sofrimento, ninguém dá importância. Não querem entregar prontuário, entregam prontuário com Ctrl+C, Ctrl+V, como entregaram para mim, inclusive com difamações, né, falando que eu agredi pessoas, quando eu não agredi, eu fui agredida lá. Então, você vai se deparar com um prontuário assim, nesse nível. Isso quando não entregam prontuário, ou quando não entregam, né, o prontuário que é crime, tá? Porque o familiar, ele tem direito ao prontuário. Tá? Então, o prontuário, gente, ele não é confiável.
prontuário não é confiável, porque ele é feito parcialmente, ele é feito de um lado, né? O médico coloca o que ele quer, o que ele quiser lá. Ninguém vai investigar, tá? O médico, ele coloca o que ele quiser lá. Se ele quiser deixar de colocar determinadas coisas, ele coloca. O prontuário médico, ele não é confiável, tá? Inclusive, eles colocam do lado deles, né? Se você discutiu, por exemplo, eu discuti lá, né, com eles e reclamei na ouvidoria de várias coisas que eles fizeram. Eles ficaram com raiva de mim e colocaram que eu agredi eles. Então, o que que acontece? Eu contesto, tá? Aquelas informações que eles colocaram sobre mim. É mentira, né? Então, eles ficaram com raiva, tá? Que eu reclamei na ouvidoria, mandei 20 reclamações, então eles pegaram e me caluniaram, me difamaram no prontuário do meu pai. Pra vocês verem o nível desse hospital tradicional. Na verdade, a saúde no nosso país é muito ruim, tá? É muito ruim. Só você estando doente ou com um parente idoso doente, você vai entender que é muito ruim a nossa saúde, tanto a privada quanto a pública. A privada é um mercenarismo. Eles mentem, né, que tratam você humanamente, mas não, eles tratam você como uma mercadoria e eles querem, né? Se você leva um pai idoso lá, você percebe que eles querem dar um jeito nele, tá? Para colocar um outro paciente, para eles ganharem dinheiro, né? A rotatividade é o que dá dinheiro para um hospital privado. Então você percebe a falta de humanidade, tanto do hospital quanto dos profissionais, tá? Isso eu percebi muito claramente. Em alguns hospitais eu percebo mais, em outros menos, mas você percebe que a nossa saúde é muito ruim, tá? Você não tem um governo que se preocupe com a saúde das pessoas, nem pública nem privada. Você não tem órgãos públicos preocupados com, inclusive, principalmente com a infecção hospitalar, que é vergonhosa, os números são vergonhosos, as pessoas normatizam. Você tem uma mídia omissa, que faz o jogo dos hospitais, se vendem e não tem informações, não sabe o que é uma infecção hospitalar, encobrem e colaboram para a desinformação da população. E aí você lida, né, com esse tipo de desrespeito. Você pegar um prontuário, como eu peguei, Ctrl+C, Ctrl+V, informações que me difamam, né, falam que eu agredi pessoas, porque eles ficaram com raiva, porque eu denunciei eles lá, inclusive reclamei das infecções hospitalares. E aí você vê um prontuário, o prontuário é parcial. Eles colocam o que eles querem lá, não tem contestação no prontuário. Então isso já é um absurdo. E aí você vai entrar com o processo, o que vai ser a base do processo? Esse prontuário parcial. Como é que pode, né, você levar como prova um prontuário que é parcial? Eles colocaram o que eles quiseram lá. Não tem como você provar que aquilo é verdade ou não. Tá? Então é complicadíssimo. Então vocês veem que não existe uma justiça, né, para a vítima de infecção hospitalar e erro médico. Não existe. É tudo para piorar, prejudicar. Aí você vai reclamar no CRM, o CRM pede para você mandar imprimir o prontuário. Imagina um prontuário de 5.000 páginas, como é que você vai imprimir? Eu discuti com o pessoal do CRM, porque o CRM, ele encobre coisas, né? Ele tem que facilitar a denúncia e não dificultar a denúncia. E ele tem que investigar. Mas aí existe um corporativismo na medicina que encobre os erros dos médicos e dos hospitais. Então você não consegue resolver o problema de erros médicos e de infecção hospitalar. Você não consegue. Então é todo um grupo, é toda uma estrutura social que encobre os erros médicos e as infecções hospitalares, que são piores, né? São mais encobertas ainda. Então, gente, o que eu passei nesse hospital, eu sou jornalista e sou vítima, tá? São duas coisas. Eu estou denunciando esse hospital e vou seguir denunciando esse hospital, mas é uma briga, é uma guerra de uma consumidora reclamando, porque a maioria das vítimas tem medo de falar deles, porque eles perseguem, estão me perseguindo, inclusive. Agora eu ganhei justiça gratuita. O meu advogado pode entrar com um monte de recursos contra eles. Eu falei para ele, tá? Eu enchi ele de provas contra o hospital. Muitas. Só que a juíza não quer que coloque aquele monte de provas, tá? Eu tenho um monte de provas contra o hospital. Muitas. Inclusive material conceitual, material informativo para a juíza. Tudo, tem um monte de coisa.
Na verdade, eu que sou a vítima do hospital. Mas eles foram muito espertos. Eles fizeram o seguinte, eles me atacaram primeiro. O Hospital Oswaldo Cruz me atacou primeiro. Para eu não atacá-los, porque eles sabem que eu tenho provas contra eles, né? De infecção e tudo. As reclamações, né? Que o trabalho deles de apoio ao paciente, ao familiar não funciona, a ouvidoria não funciona, nada funciona lá, tá? Se alguém de vocês souberem se funciona alguma coisa naquele hospital, sinceramente, enquanto eu estive lá, nada funcionava. Inclusive, eu, graças a Deus, não comia aquela comida. Eles serviam uma comida lá, tá? Pro acompanhante, eu não comi, graças a Deus. Senão eu poderia ter pego uma infecção. Porque nem a comida lá deles eu confio, tá? Era uma comida horrível. Horrível, tá? Uma carne dura, eu não como carne. Eu, por sorte, eu não indico, gente, vocês comerem comida de hospital, tá? É perigoso. Você não sabe como eles lavaram. Tá num ambiente com bactérias e fungos. Aquela comida tá infectada no hospital. Então, eu tive sorte de comer na lanchonete. Mas mesmo assim, a lanchonete era lá dentro. Então, assim, era muito... Se eu não tive... Por enquanto, eu não tive nenhuma infecção. Se eu não tive, foi muita sorte. Foi sorte, tá? Porque ali... Imagina, meu pai pegou 8 Covid. Pra vocês verem o ambiente. Um ambiente muito limpo. Inclusive, eles deixavam. As pessoas não viam limpar o quarto, tá? Eu tinha que tirar o lixo, botar o lixo pra fora. Tá? A gente já fica chamando, elas não davam conta. Então você já vê isso tudo, é bactéria e fungos. Então nós vamos falar assim, eu vou contar de personagens que eu encontrei nos hospitais. É uma gente muito simpática, médico, enfermeiro. Você tem que rezar para não cair na mão deles, tá? Eles te tratam como um objeto, assim, sabe? É como um número. Eles viram você como se fosse um boneco. Eu falei isso para uma enfermeira, ela não gostou. Tinha que ser, né, nesse hospital. Ela virava as pessoas como se fossem bonecos, assim, sabe? Verdade. Teve um momento que eu tive que falar, cuidado, olha, você tá machucando, ele vai bater o rosto na quina da cama, tá? Porque assim, eles não conseguem nem ver o que eles estão fazendo. E fora assim, BIPAP tava com problema, tiveram que trocar, tá no prontuário dele, tá? Eles não sabiam mexer com o BIPAP. Teve um dia que soltou o BIPAP, eu fiquei desesperada, né? Meu pai não podia ficar sem respirar. Eu fiquei desesperada. Eu saí correndo para chamar alguém, uma enfermeira, e na verdade eu queria uma enfermeira que entendesse de BIPAP, porque estava muito difícil. Você imagina, você tá com o teu pai precisa de um respirador, ele não respira sozinho, e o BIPAP solta. O que eu passei nesse hospital, eu não indico para o meu pior inimigo. De verdade. Foi pior, eu já estive em vários hospitais muito mais simples que eles, muito melhor que deles, muito melhor, né? Esse hospital, você entrava eu fui pensando, né, depois agora que eu entendo um pouco mais de infecção hospitalar, não tinha jeito de não pegar infecção ali, porque na entrada da UTI, as duas UTIs, tá, não tinha lavatório de mãos, eles não obrigavam a pessoa a usar propé e nem usar aquela touca, e nem o avental, tá? A pessoa entrava, vinha da rua, pegava metrô, trem, entrava daquele jeito lá dentro, sem propé, levava bactérias, tá? Então, não tinha uma fiscalização na entrada, tá? Inclusive, a telefonista lá de baixo até falou pra mim, nossa, já reclamei, eu fui reclamar, inclusive, da entrada, aquele monte de gente entrando na UTI. Eu fui reclamar, tá? Mas não adiantou. Então, você vai vendo uma série de arbitrariedades, né, irregularidades, e você fala, caramba, o serviço de infecção hospitalar desse hospital não funciona. Não funciona. Porque o serviço de infecção hospitalar teria que ver isso, né? As pessoas entrando sem propé, não tem um lavatório de mão, né? Toda UTI séria, todo hospital sério tem na UTI, logo na entrada, um lavatório. E a pessoa tem que lavar a mão. Em seguida, ela vai colocar luvas. O próprio funcionário obriga a pessoa a fazer isso, né? Colocar a luva, colocar o avental e colocar o propé e a touca. Porque o cabelo leva bactérias. O cabelo leva, tá? Então, eu via, hoje eu entendo. Quando eu estava lá, eu não sabia disso, porque eu não sabia o que era infecção hospitalar. Eu nunca tinha ouvido falar. É meio perverso, mas você só vai entender esse tema quando você perde alguém.
Quando você perde alguém de infecção hospitalar, aí você vai entender, tá? Porque você vai sentir. Eu não sabia o que era infecção hospitalar, até meu pai morrer e ter várias infecções hospitalares e morrer de choque séptico, que é em decorrência de uma infecção hospitalar, tá? Bactérias gram-positivas, tá? Os órgãos vão parando de funcionar. E você vai lembrando que ele teve vários fungos e eles davam antibióticos para bactérias, quando eles tinham que dar antifúngico. Então, é uma série de deficiências na formação dos médicos, na formação dos hospitais, a falta de treinamento, falta de um hospital com uma gestão séria, porque você tem um hospital que diz respeito ao consumidor em tudo, né? Manda cobrança indevida, censura o consumidor, persegue jornalista, né? Teu pai tem um monte de infecções hospitalares, você entende que esse hospital é ruim, ele não tem nada de bom. Eu não posso destacar nada de bom para vocês nesse hospital, tá? Eu entrei em conflito mesmo com os médicos e eles resolveram me detonar no prontuário do meu pai, para vocês verem o nível de profissional que tinha ali, tá? Então é isso, gente. Vamos acordar para a infecção hospitalar, porque um dia será eu e você. Um dia será eu e você. A maioria das pessoas não morre da doença de base, elas morrem de infecção hospitalar. Quando vocês lerem numa matéria que o hospital não quis declarar qual foi a causa-morte da pessoa, isso quer dizer que é infecção hospitalar, ele não quer falar. Ele não quer falar que é infecção hospitalar, ele não vai falar, o hospital não vai falar isso. Eu lembro que quando eu estava nesse hospital aí, o hospital da censura, que está me perseguindo e que meu pai morreu lá, tá? Teve várias infecções hospitalares lá, o hospital tradicional, que eu não passo nem perto, tá? Eu me lembro que quando meu pai começou a ter uma infecção atrás da outra, eu entrei em surto, tá? Eu entrei em surto, em desespero. Porque chega um momento que você não dá. Você fala, não é possível, né? É o quê? É um antro de fungos e bactérias aqui? É assim, é estranho. Eu tive um surto, tá? Comecei a mandar um monte de reclamação para a ouvidoria, comecei a desesperadamente pedir ajuda para os médicos amigos do meu pai. Desesperada, eu entrei em desespero, tá? Desespero e não conseguia tirá-lo de lá, e ele pegando uma infecção atrás da outra. Eu não confiava, nunca confiei naqueles profissionais, naquele hospital, nunca confiei, porque tudo dava errado, né? Nenhum procedimento deles dava certo. E aí eu cheguei a falar, eu falei lá na UTI, eu falei, meu pai tá com infecção hospitalar. Isso aí é infecção hospitalar. Ele pegou aqui, ele não tinha isso. Eu tenho os exames do meu pai. Aí, as enfermeiras e técnicas de enfermagem da UTI ficaram horrorizadas quando eu falei infecção hospitalar. E elas concordaram. Porque é. Então, é assim, eu não sei explicar pra vocês o desespero que eu fiquei, tá? De ver meu pai pegando uma infecção atrás da outra e não conseguir tirá-lo desse hospital. Que era um hospital que eu já estava de saco cheio, não gostava dele, já tinha visto uma série de irregularidades nele, pedindo socorro para a ouvidoria, não sendo ouvida. Então, assim, eu não sei explicar para vocês o que é o desespero de uma filha vendo um pai pegando uma infecção atrás da outra. Então, eu resolvi pegar essa bandeira. E no meu canal eu vou seguir falando e vou seguir denunciando esse hospital. Não só esse como outros, mas no meu caso é pessoal, tá? Eu vou denunciar esse hospital até o dia da minha morte. Não adianta eles me censurarem, tá? Eu tenho o direito de falar o que eu tenho provas, né? Então é isso, gente. Então, se você tem algum parente que morreu de infecção hospitalar, denuncie. Denuncie. É na rede social, denuncie. Para que outras pessoas não vão lá. Se eu soubesse, eu não teria levado meu pai lá. Eu achava que esse hospital era bom. Tá? É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.